E se eu te dissesse que a mulher que sofreu preconceito em uma loja de luxo, na verdade era herdeira da marca? Esta é a história real que nos mostra o quão importante é dizer não ao preconceito. Antes de eu contar essa história impactante, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo? Quero conhecer cada um de vocês. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante como esta. Agora vem comigo descobrir como isso tudo aconteceu. O sol de meio-dia atravessava as vitrines da Maison Elegance, a boutique mais exclusiva da Avenida Paulista. Cristais Swarovski adornavam os manequins, enquanto vestidos de alta costura descansavam sobre pedestais iluminados como verdadeiras obras de arte. O perfume francês importado flutuava pelo ar-condicionado, misturando-se ao aroma de couro legítimo das bolsas que custavam o preço de um carro popular. Amélia Santos ajeitou o lenço no pescoço enquanto observava a fachada da loja. Seus olhos castanhos percorreram cada detalhe da arquitetura moderna, desde as portas de vidro fumê até a placa dourada com o logotipo que ela conhecia desde criança. Aos 32 anos, ela havia se tornado uma executiva bem-sucedida na área de tecnologia, mas sua verdadeira história permanecia um segredo guardado há décadas. Vestindo um conjunto simples, calça jeans escura, blusa branca de algodão e tênis confortáveis, Amélia não correspondia ao estereótipo de cliente que aquela loja costumava receber. Seu cabelo crespo estava preso em um coque despretensioso, e sua única joia era um discreto relógio herdado de seu avô. Ela havia escolhido propositalmente se vestir daquela forma. Queria ver com os próprios olhos o que sua avó sempre suspeitara, que a empresa da família havia perdido seus valores fundamentais. Ao empurrar a porta, o sensor eletrônico emitiu um som suave. O interior era ainda mais impressionante que a fachada. Lustres de cristal pendiam do teto alto, refletindo luzes em todas as direções. As araras de roupas estavam estrategicamente posicionadas, cada peça exposta como se fosse única no mundo. Ao fundo, uma escadaria em espiral levava ao segundo piso, onde ficavam os itens mais exclusivos da coleção. 3 atendentes conversavam próximas ao balcão, todas vestidas com o uniforme impecável da loja, blazer preto ajustado, saia lápis e salto alto. Quando Amélia entrou, o trio interrompeu a conversa e trocou olhares significativos. Uma delas, uma mulher loira de cabelos perfeitamente alisados e maquiagem elaborada, revirou os olhos discretamente. "Posso ajudar?" A pergunta veio acompanhada de um tom que deixava claro que a ajuda não era genuína. A atendente, seu crachá identificava-a como Patrícia Mendes, mal disfarçou o olhar de cima a baixo, avaliando cada centímetro da visitante indesejada. Amélia respirou fundo, acostumada a esse tipo de recepção. "Estou só dando uma olhada, obrigada." Sua voz era calma, educada, mas firme. Ela se dirigiu a uma arara próxima, onde vestidos de seda italiana pendiam em cabides acolchoados. Patrícia não se afastou. Pelo contrário, seguiu Amélia a uma distância de apenas 2 metros, com os braços cruzados e uma expressão que misturava desconfiança e desdém. "Esses modelos são da coleção exclusiva. Muito caros." A ênfase na última palavra ecoou pela loja, atraindo a atenção das outras funcionárias. "Eu imagino", respondeu Amélia, tocando delicadamente o tecido de um vestido azul marinho. Seus dedos deslizaram pela costura perfeita, reconhecendo o trabalho artesanal que sua bisavó havia tornado famoso décadas atrás. Aquela loja, aquela marca, tinha uma história que poucos conheciam, uma história que começara nas mãos hábeis de uma costureira negra em 1952. "Sabe quanto custa isso?" Patrícia deu um passo à frente, sua voz agora alta o suficiente para que todos na loja ouvissem. "São 15 mil reais. Apenas neste vestido." Ela enfatizou cada palavra, claramente esperando que Amélia se assustasse e saísse. Amélia virou-se lentamente, encontrando os olhos da atendente. "É um preço justo pelo trabalho envolvido. Seda pura, costura à mão, design exclusivo." Sua resposta tranquila pareceu irritar ainda mais Patrícia. "Ah, você entende de moda." O sarcasmo pingava de cada sílaba. As outras atendentes já haviam se aproximado, formando uma pequena plateia para o espetáculo que se desenrolava. Porque, sinceramente, pelo seu visual, pensei que estivesse perdida. O shopping popular fica a 3 quarteirões daqui. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Uma cliente que examinava bolsas no outro lado da loja parou para observar. O segurança próximo à entrada desviou o olhar, claramente desconfortável com a situação.
Amélia sentiu o peso familiar da discriminação, aquela sensação que sua pele negra tornava alvo de suspeitas e desrespeito em espaços considerados sofisticados. Mas ela não recuou. Amélia havia crescido ouvindo histórias de sua avó Celeste sobre a fundação da Maison Elegance. Sabia que a marca havia nascido do talento e da perseverança de uma mulher negra que costurava vestidos de noiva para a elite paulistana nos anos 1950. Sabia que cada ponto, cada detalhe daqueles modelos, carregava décadas de luta contra o preconceito. E sabia algo mais, algo que Patrícia e suas colegas descobririam em breve. Na verdade, Amélia começou, mantendo a voz serena, eu entendo bastante de moda, especialmente da história desta marca. Ela pegou o vestido azul da Arara e o examinou contra a luz. Este modelo foi inspirado na coleção Verão 1978, quando minha bisavó ainda desenhava pessoalmente cada peça. Patrícia soltou uma risada alta e artificial. Sua bisavó? Sério? E eu sou neta da Coco Chanel. As outras atendentes riram junto, claramente curtindo o momento. Olha, querida, não sei que tipo de golpe você está tentando aplicar aqui, mas não vai funcionar. Essa loja tem segurança, e eu não vou hesitar em chamar o segurança para expulsar uma cliente que não fez absolutamente nada de errado. Amélia interrompeu, sua paciência começando a se esgotar. Exceto, claro, ter a audácia de entrar em uma loja que teoricamente atende ao público. A tensão no ar era palpável. Patrícia estreitou os olhos, o rosto ficando vermelho de raiva. Você está me chamando de racista? Sua voz subiu uma oitava, performando indignação. Eu trato todos os clientes da mesma forma. Não é culpa minha se você não tem condições de comprar aqui. Eu não mencionei racismo, Amélia respondeu calmamente. Mas é interessante que você tenha chegado a essa conclusão sozinha. Ela devolveu o vestido à Arara com cuidado. E quanto a não ter condições, você ficaria surpresa. Uma das outras atendentes, uma morena de cabelos curtos chamada Bruna, deu um passo à frente. Patrícia tem razão. Esta é uma boutique de luxo, não um provador público. Se você não vai comprar nada, por favor, retire-se. Amélia olhou ao redor da loja, absorvendo cada detalhe. As paredes cobertas com papel de parede texturizado, os espelhos com molduras douradas, o piso de mármore italiano. Tudo era excessivo, ostensivo, muito diferente da elegância discreta que sua bisavó Celeste sempre pregara. A verdadeira sofisticação, ela costumava dizer, estava na qualidade invisível, nas costuras que ninguém via, no caimento que valorizava todos os corpos, no respeito com que se tratava cada cliente. Sabe, Amélia começou, sua voz adquirindo um tom contemplativo. Minha bisavó costumava dizer que a verdadeira medida de uma marca de luxo não estava nos preços ou na exclusividade, mas em como ela tratava as pessoas. Ela acreditava que elegância começava com respeito. Patrícia soltou um suspiro exagerado. Que lindo! Muito filosófico. Agora, se você não se importa. Celeste Beaumont, Amélia continuou, ignorando a interrupção. Esse era o nome dela. Nascida Celeste Santos, filha de uma lavadeira e um ferroviário no Rio de Janeiro. Mudou-se para São Paulo em 1950, aos 20 anos, com apenas uma mala de roupas e uma máquina de costura que pertencera à mãe. Pela primeira vez, uma sombra de dúvida atravessou o rosto de Patrícia. Celeste Beaumont era um nome lendário na indústria da moda brasileira, a fundadora mítica da Maison Elegance. Mas a história oficial da empresa, aquela contada em entrevistas e no site corporativo, omitia cuidadosamente certos detalhes, incluindo a raça da fundadora. Todo mundo conhece a história da fundadora, Patrícia rebateu, mas sua voz havia perdido parte da confiança. Ela era uma costureira francesa que... Francesa! Amélia não conseguiu conter uma risada amarga. É fascinante como a história foi reescrita. Celeste adotou o sobrenome Beaumont porque nos anos 1950, uma costureira negra jamais conseguiria clientes entre a elite paulistana. Ela precisou fingir ter sangue francês, inventar uma história sobre ter aprendido alta costura em Paris. A verdade é que ela aprendeu tudo com a mãe e com uma costureira portuguesa no subúrbio do Rio. O silêncio que se instalou era diferente agora. As atendentes trocavam olhares incertos. A cliente que observava tudo discretamente do outro lado da loja havia parado completamente de fingir que examinava bolsas, agora abertamente prestando atenção na conversa.
Mesmo que isso fosse verdade, Bruna interveio. O que isso tem a ver com você estar aqui? A fundadora morreu há mais de 20 anos. A loja mudou de mãos várias vezes desde então. Mudou, sim, Amélia concordou. Minha bisavó vendeu a empresa em 1985 para um consórcio de investidores europeus. Ela estava cansada, doente, e não tinha herdeiros interessados no negócio, ou assim ela pensava. Amélia fez uma pausa, deixando o suspense pairar no ar. Seu filho, meu bisavô, havia se afastado da família anos antes. Ele não aprovava que a esposa trabalhasse, muito menos que fosse a provedora principal. O orgulho masculino ferido, você sabe como é. Patrícia revirou os olhos. Que história comovente! Mas isso não explica o que você quer aqui hoje. Paciência, Amélia disse suavemente. Estou chegando lá. Meu bisavô eventualmente morreu, levando com ele todo o ressentimento. Mas antes, ele teve uma filha, minha avó Mariana. E Mariana teve minha mãe, Helena. E Helena me teve. 3 gerações de mulheres que cresceram conhecendo a verdade sobre Celeste Beaumont, mas sem nenhuma conexão com a empresa que ela havia construído. Ela caminhou lentamente pela loja, seus dedos roçando levemente as roupas expostas. Minha bisavó morreu em 1998, aos 68 anos. Câncer. Nos últimos meses de vida, ela me visitava frequentemente. Eu tinha apenas 5 anos, mas lembro perfeitamente dela sentada na minha cama, contando histórias sobre os vestidos que costumava fazer. Cada um tinha uma história: a noiva nervosa, a debutante rebelde, a viúva que queria se sentir bonita novamente. As atendentes estavam completamente silenciosas agora, capturadas pela narrativa apesar de si mesmas. Havia algo na voz de Amélia, na maneira como ela falava, que tornava impossível não ouvir. Antes de morrer, Celeste fez algo que ninguém esperava, Amélia continuou. Ela havia guardado dinheiro durante décadas. Não muito, mas o suficiente. E ela investiu tudo em ações da Maison Elegance quando a empresa abriu capital na bolsa em 1992. Eram apenas 3% do total, uma quantia insignificante para os investidores majoritários. Mas ela as deixou em um fundo fiduciário para mim, com instruções específicas. Patrícia cruzou os braços, claramente ainda cética, mas não tão convencida de sua superioridade quanto momentos antes. E que instruções eram essas? Amélia sorriu, mas não era um sorriso alegre. Que eu deveria esperar, observar, aprender sobre negócios e moda. E quando chegasse o momento certo, quando eu estivesse pronta, deveria recuperar o legado que lhe foi roubado, não pela venda da empresa, mas pela maneira como sua história foi apagada, como sua identidade foi branqueada para se adequar a uma narrativa mais palatável. Isso é ridículo, Patrícia finalmente quebrou o silêncio, mas sua voz soava menos confiante. Você está me dizendo que é, tipo, herdeira secreta da Maison Elegance? E decidiu aparecer aqui vestida como... Como? Ela gesticulou vagamente para a roupa de Amélia, incapaz de completar a frase sem soar ainda mais preconceituosa. Vestida como uma pessoa normal. Amélia sugeriu, um leve sorriso brincando em seus lábios. Sim, exatamente. Porque eu queria ver algo com meus próprios olhos. Durante anos, minha avó Mariana me alertou sobre como a empresa havia mudado. Como os valores de Celeste, acessibilidade dentro do luxo, inclusão, respeito por todos os clientes independentemente de aparência, haviam sido abandonados em favor de uma exclusividade tóxica. Ela se aproximou de Patrícia, que involuntariamente deu um passo atrás. Então eu fiz um pequeno experimento. Nas últimas 2 semanas, visitei 12 lojas da Maison Elegance em diferentes cidades brasileiras. Metade das vezes, eu estava vestida assim, simples, casual, claramente não correspondendo ao perfil de cliente ideal. Na outra metade, eu usava roupas de grife, joias caras, chegava em carro de luxo. E? Bruna perguntou, aparentemente apesar de si mesma. A diferença no tratamento foi astronômica, Amélia respondeu. Quando eu parecia rica, era tratada como realeza. Champanhe, atenção personalizada, vendedoras me seguindo para oferecer cada pequeno serviço. Quando eu parecia, bem, como estou agora, em 3 lojas me seguiram como se eu fosse roubar algo. Em 5, fui praticamente ignorada. E aqui? Ela olhou diretamente para Patrícia. Aqui, fui explicitamente desrespeitada e quase expulsa.
O rosto de Patrícia havia passado de vermelho de raiva para pálido. Eu apenas. A loja tem padrões. Padrões baseados em aparência e preconceito, Amélia completou. Não em comportamento real ou intenção de compra. Você não me perguntou se eu precisava de ajuda genuinamente. Não me ofereceu assistência profissional. Você me julgou no momento em que entrei, decidiu que eu não pertencia aqui, e fez tudo ao seu alcance para me fazer sentir desconfortável o suficiente para ir embora. A terceira atendente, que até então havia permanecido silenciosa observando de longe, finalmente se aproximou. Seu crachá dizia Fernanda Costa, gerente. Olhe, senhora. Ela começou em um tom conciliador. Amélia. Amélia Helena Santos Beaumont. Ela se apresentou formalmente pela primeira vez. E antes que você tente minimizar a situação ou oferecer desculpas corporativas vazias, deixe-me terminar minha história. Porque a parte realmente interessante ainda está por vir. Fernanda assentiu lentamente, claramente calculando mentalmente como lidar com o que estava se tornando uma situação de potencial crise de relações públicas. Aqueles 3% de ações que minha bisavó comprou. Amélia continuou. Elas ficaram em um fundo que acumulou dividendos durante 27 anos. Com o tempo, com o reinvestimento e o crescimento da empresa, aquela pequena quantia se multiplicou. Mas o mais importante, a instrução de Celeste era clara. Quando eu atingisse 30 anos e demonstrasse capacidade de gestão empresarial, o fundo deveria ser usado para uma finalidade específica. Ela fez uma pausa dramática, observando as expressões tensas das 3 mulheres à sua frente. Comprar mais ações. Ela havia estabelecido um plano de longo prazo, prevendo que eventualmente a empresa poderia enfrentar dificuldades financeiras, como realmente enfrentou durante a crise de 2015. Os investidores europeus originais estavam desesperados para se desfazer de ativos problemáticos em mercados emergentes. Foi quando o fundo fiduciário agiu, comprando blocos significativos de ações a preços descontados. Os olhos de Fernanda se arregalaram. Espere, você está dizendo que... Atualmente, através do fundo fiduciário Santos Beaumont, que se tornou ativo em meu 30º aniversário há 2 anos, possuo aproximadamente 18% das ações da Maison Elegance Brasil, Amélia declarou calmamente. O que me torna a segunda maior acionista individual da subsidiária brasileira, atrás apenas do consórcio europeu que detém 32%. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era possível ouvir o zumbido do ar-condicionado e o tráfego distante da Avenida Paulista através das janelas à prova de som. Você está mentindo, Patrícia finalmente sussurrou, mas sem convicção. Amélia tirou o celular do bolso. Fernanda, como gerente, você tem acesso ao portal corporativo, correto? Ao sistema que lista os principais acionistas e membros do conselho. Ela tocou algumas vezes na tela e virou o telefone, mostrando uma página que claramente era do sistema interno da empresa. Meu login. Amélia H.S. Beaumont. Membro do Conselho Consultivo desde março deste ano. Fernanda ficou branca. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto ela pegava o próprio celular e, com dedos nervosos, acessava o portal corporativo. Alguns segundos de rolagem frenética, e ela olhou para cima, o terror evidente em seus olhos. Oh, meu Deus! É verdade. Bruna perguntou em voz baixa. É verdade, Fernanda confirmou, sua voz quase inaudível. Patrícia parecia prestes a desmaiar. Mas por quê? Por que fazer isso? Por que fingir ser uma cliente comum? Amélia terminou. Porque eu precisava ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo nas lojas. Os relatórios financeiros, as métricas de satisfação do cliente, tudo parecia adequado no papel. Mas números não contam a história completa. Eles não revelam a cultura tóxica, o elitismo, a discriminação que está afastando potenciais clientes e manchando a reputação da marca. Ela caminhou em direção à saída, mas parou e se virou. Nos próximos meses, haverá mudanças significativas na Maison Elegance. Na próxima reunião do conselho, em 3 semanas, apresentarei uma proposta completa de reestruturação cultural e operacional. Isso incluirá novos protocolos de atendimento ao cliente, treinamento obrigatório sobre inclusão e vieses inconscientes, e, isto é importante, um sistema de auditorias secretas regulares em todas as lojas. As 3 mulheres estavam petrificadas, mal conseguindo respirar. Ah, e Patrícia!
Amélia acrescentou casualmente. Você pode querer atualizar seu currículo. Nossa conversa de hoje foi esclarecedora. Amélia saiu da Maison Elegance com passos medidos, resistindo ao impulso de olhar para trás. O sol de setembro batia forte em seu rosto enquanto ela atravessava a Avenida Paulista em direção ao metrô. Seu coração batia acelerado, não de nervosismo, mas de uma mistura complexa de satisfação, tristeza e determinação. Enquanto descia as escadas rolantes da estação Brigadeiro, sua mente vagou para a tarde de domingo, 3 semanas atrás, quando tudo havia realmente começado. Ela estava na casa da avó Mariana, em um bairro tranquilo de classe média em Santo André, folheando álbuns de fotos antigas. Você precisa ver isso, Mariana havia dito, suas mãos enrugadas tremendo ligeiramente enquanto abria uma caixa de madeira que Amélia nunca havia visto antes. Sua bisavó me deu isso pouco antes de morrer. Pediu para que eu guardasse até você estar pronta. Dentro da caixa havia cadernos, dezenas deles, preenchidos com a letra inclinada e elegante de Celeste. Diários, esboços de moda, notas de negócios, mas principalmente, cartas. Cartas que ela havia escrito mas nunca enviado, documentando cada humilhação, cada desafio, cada pequena vitória em sua jornada de costureira negra em uma São Paulo que oficialmente não praticava segregação racial, mas que informalmente a aplicava em cada esquina. 1952. Hoje uma senhora me perguntou se eu realmente havia feito o vestido que ela viu na vitrine. Quando confirmei, ela pediu para falar com a verdadeira costureira. Levei 10 minutos para convencê-la de que eu não era apenas uma assistente, uma entrada dizia. 1956. Finalmente consegui alugar um ateliê na região dos Jardins. O proprietário aumentou o aluguel em 30% quando me viu. Disse que era o preço de mercado, mas sei que não é. É o preço da minha pele, outra registrava. 1964. Uma cliente me disse hoje que eu deveria ser grata por ela me dar uma chance. Como se meu talento fosse uma caridade que ela estivesse oferecendo. Sorri e agradeci. O que mais eu poderia fazer? Preciso das encomendas. Amélia havia passado horas lendo aqueles cadernos, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Cada palavra era uma janela para um mundo que ela conhecia intelectualmente, mas nunca havia sentido com tal visceral intensidade. A dor de sua bisavó, sua resiliência, sua recusa em ser diminuída, tudo estava ali, preservado em tinta desbotada. Ela queria que você soubesse a verdade, Mariana havia dito suavemente, colocando uma mão no ombro de Amélia. Não a versão sanitizada que a empresa conta hoje. Não a história da costureira francesa talentosa. A verdade real, crua e honesta. Porque ela nunca lutou para corrigir o registro. Amélia havia perguntado. Por que deixou que apagassem sua identidade? Porque ela estava cansada, Mariana respondeu tristemente. Nos anos 1980, quando vendeu a empresa, ela tinha 60 anos e havia passado 3 décadas lutando batalhas invisíveis. Cada dia fingindo ser algo que não era, suportando piadas e comentários sutis, provando seu valor repetidamente. Ela só queria paz em seus últimos anos. Mas não queria que a verdade morresse com ela. Amélia saiu de seus pensamentos quando o trem chegou à estação. Ela embarcou, encontrando um assento próximo à janela. A cidade desfilava em um borrão enquanto o metrô ganhava velocidade, mas ela mal notava. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Rodrigo, seu advogado e amigo desde a faculdade. Vi que você fez a visita à loja da Paulista hoje. Como foi? Ela digitou rapidamente, exatamente como esperávamos. Pior, na verdade. Vou precisar daquele dossiê que preparamos. Já está pronto. Te envio por e-mail em 1 hora. Amélia, tem certeza disso? Vai criar uma tempestade. Eu sei. Mas é necessário. Rodrigo havia sido instrumental em seu plano. Nos últimos 2 anos, desde que ela assumiu formalmente sua posição no Conselho Consultivo da Maison Elegance, ele a ajudou a documentar sistematicamente os problemas culturais da empresa. Contratos de consultoria com clientes misteriosos, gravações de áudio, onde legalmente permitido, relatórios detalhados de experiências discriminatórias, análises estatísticas mostrando disparidades no atendimento baseadas em raça e aparência. Era um trabalho meticuloso, quase obsessivo. Mas Amélia sabia que não poderia simplesmente entrar e fazer acusações sem evidências concretas. O mundo corporativo não funcionava assim,
especialmente para uma mulher negra jovem tentando desafiar décadas de cultura estabelecida. Você vai ter resistência, Rodrigo havia alertado meses atrás. Os outros acionistas, a gerência sênior, eles vão alegar que você está exagerando, sendo sensível demais, ou pior, acusar você de usar a carta racial para ganho pessoal. Deixa eles tentarem, Amélia havia respondido. Eu tenho números, dados, gravações. Tenho depoimentos de ex-funcionários. Tenho análises comparativas de padrões de atendimento. E tenho algo mais, 18% das ações e uma história que a mídia vai adorar. Porque essa era a outra parte do plano. Amélia não estava apenas lutando uma batalha corporativa interna. Ela estava preparada para tornar isso público, se necessário. A história de Celeste Beaumont, a verdadeira história, merecia ser contada. E o contraste entre os valores originais da fundadora e o que a empresa se tornou era uma narrativa poderosa demais para ser ignorada. O telefone vibrou novamente. Desta vez era um número desconhecido. Ela atendeu cautelosamente. Alô? Senhora Beaumont. Uma voz masculina, formal. Meu nome é Carlos Mendonça. Sou o diretor regional de operações da Maison Elegance. Acabei de receber um telefonema muito preocupante da gerente da nossa loja na Avenida Paulista. Amélia não pôde evitar um pequeno sorriso. Imagino que sim. Há alguma possibilidade de nos encontrarmos? Ainda hoje, se possível? Creio que temos muito a discutir. Claro, senhor Mendonça. Mas que fique claro desde já, não estou interessada em ser apaziguada com desculpas corporativas vazias. O que aconteceu hoje foi sintomático de um problema muito maior. Houve uma pausa do outro lado da linha. Compreendo perfeitamente, senhora. E, para ser honesto, não estou ligando para oferecer desculpas. Estou ligando porque alguns de nós dentro da empresa têm estado preocupados com essas questões há algum tempo. E talvez, finalmente, tenhamos uma aliada com poder suficiente para fazer algo a respeito. Isso surpreendeu Amélia. Explique. Não por telefone. Pessoalmente. Há coisas que você precisa saber. Coisas que vão muito além do incidente de hoje. Eles marcaram um encontro para 6 da tarde em um café discreto no Itaim Bibi. Amélia desligou, sua mente já acelerada com possibilidades. Talvez ela não estivesse tão sozinha nessa luta quanto havia imaginado. O Café Aroma e Grão era um dos poucos lugares na região que havia resistido à gentrificação agressiva do Itaim Bibi. Mantinha seu charme original, mesas de madeira desgastadas, paredes decoradas com fotografias antigas de São Paulo, e um aroma permanente de café recém-moído que impregnava até as roupas dos frequentadores. Amélia chegou 5 minutos antes do horário marcado, escolhendo uma mesa nos fundos, de costas para a parede onde podia observar a entrada. Carlos Mendonça chegou pontualmente às 6. Era um homem de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos, terno azul marinho impecável mas não ostensivo. Seus olhos eram inteligentes, atentos, e havia uma tensão em seus ombros que sugeria que esta reunião era tão arriscada para ele quanto potencialmente reveladora para ela. Senhora Beaumont, ele cumprimentou, estendendo a mão. Obrigado por aceitar me encontrar em cima da hora. Amélia, por favor, ela respondeu, apertando sua mão firmemente. E a curiosidade foi mais forte que qualquer hesitação. Eles pediram café, expresso duplo para ele, cappuccino para ela, e ficaram em silêncio até que a garçonete se afastou. Vou direto ao ponto, Carlos começou, baixando a voz. Trabalho na Maison Elegance há 18 anos. Comecei como assistente de gerência em uma loja no interior, trabalhei em logística, depois em recursos humanos, até chegar à direção regional há 5 anos. E nesse tempo, vi a empresa mudar de formas que me deixam profundamente desconfortável. Amélia inclinou-se para a frente, atenta. Continue. A Maison Elegance costumava ter valores. Quando entrei, ainda havia pessoas que haviam trabalhado com. Bem, agora sei que era com sua bisavó, embora na época me dissessem que era com a fundadora francesa. Ele fez aspas no ar com os dedos. Essas pessoas falavam sobre acessibilidade, sobre fazer cada cliente se sentir especial, independentemente de quem fossem. Havia um manual de atendimento que enfatizava respeito e inclusão. E o que aconteceu? Em 2010, a empresa foi comprada parcialmente por um grupo de investidores que tinha uma visão muito específica:
transformar a Maison Elegance em uma marca ultra-premium. Eles estudaram empresas europeias de luxo e decidiram replicar não apenas o modelo de negócios, mas toda a cultura, incluindo. Ele hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente, incluindo o que eles chamavam de experiência exclusiva. Que é um eufemismo para elitismo e discriminação, Amélia completou. Exatamente. Os novos protocolos não diziam explicitamente discrimine pessoas negras ou trate mal clientes que não pareçam ricos. Mas havia toda uma linguagem codificada. Priorize clientes com maior potencial de conversão. Mantenha o padrão da marca através da seleção cuidadosa de clientela. Preserve a exclusividade do ambiente. Carlos tomou um gole longo de seu expresso, como se precisasse da cafeína para continuar. E houve treinamentos. Não oficiais, você entende. Mas gerentes veteranos ensinando aos novos como ler clientes, o que significava julgar pela aparência, roupa, raça. Funcionários que seguiam essas diretrizes não escritas eram promovidos. Aqueles que insistiam em tratar todos igualmente eram marginalizados, eventualmente forçados a sair. Você tem provas disso? Algumas. Gravações de reuniões, e-mails com linguagem codificada, estatísticas de vendas que mostram disparidades raciais óbvias no atendimento. Não é suficiente para um processo judicial definitivo, mas é substancial. E há mais. Há pelo menos uma dúzia de funcionários atuais e ex-funcionários dispostos a testemunhar sobre a cultura tóxica. Eles só estavam esperando alguém com poder suficiente para realmente fazer algo. Amélia estudou o homem à sua frente. Havia risco genuíno em sua expressão, mas também determinação. Por que você está fazendo isso? Você poderia simplesmente manter a cabeça baixa, continuar sua carreira sem problemas. Porque eu tenho uma filha, Carlos respondeu simplesmente. Ela tem 14 anos. É negra, minha esposa é afro-brasileira. E quando penso na possibilidade de minha filha, daqui a alguns anos, entrar em uma loja como a nossa e ser tratada da forma como você foi tratada hoje. Sua voz embargou levemente. Não posso continuar sendo parte desse sistema. Não posso olhar para ela e fingir que está tudo bem. O silêncio entre eles era pesado, mas não desconfortável. Era o silêncio de um entendimento compartilhado, de uma causa comum. Então Amélia finalmente disse, me fale sobre seus aliados internos. Quantos são? Em que posições? Carlos sorriu pela primeira vez. Mais do que você imagina. Tem a Júlia na gestão de recursos humanos, que tem documentado casos de discriminação que foram varridos para debaixo do tapete. O Roberto na auditoria interna, que percebeu padrões estranhos nas avaliações de desempenho. Funcionários negros consistentemente recebendo notas mais baixas, independentemente de resultados. A Camila na comunicação corporativa, que está farta de ter que fazer controle de danos sempre que uma história de discriminação vaza para as redes sociais. Quantas histórias vazaram? Nos últimos 3 anos, 7 incidentes significativos. Todos foram abafados com acordos de confidencialidade e indenizações financeiras. A empresa prefere pagar para que vítimas fiquem quietas do que realmente mudar a cultura. Amélia sentiu a raiva crescer em seu peito, mas manteve a voz controlada. E a alta gerência? O CEO, a diretoria executiva? Divididos. Alguns genuinamente não veem problema, acreditam que estão apenas mantendo padrões. Outros veem, mas consideram um custo aceitável do modelo de negócios. E há alguns, como o CFO Lauren Dubois, que eu suspeito estar ativamente promovendo essa cultura porque acredita nela ideologicamente. Dubois. O francês. Sim. Ele veio da matriz europeia há 6 anos. Trouxe consigo ideias muito particulares sobre quem deveria ter acesso a luxo. Se você vai mesmo apresentar uma proposta de reestruturação no conselho, ele será seu maior oponente. Amélia já havia pesquisado sobre Lauren Dubois. O homem tinha um histórico complexo, tecnicamente competente, financeiramente astuto, mas com várias controvérsias em posições anteriores, incluindo uma denúncia de discriminação que foi resolvida fora dos tribunais. Ele tem aliados no conselho? 3 dos 8 membros são firmemente do lado dele. 2 são neutros, votam pelo que parece mais sensato financeiramente. Você é uma. E há 2 outros que eu acredito estarem abertos a mudanças, mas precisam ser convencidos de que é comercialmente viável.
Amélia fez contas mentais. Então, potencialmente, eu poderia ter 4 votos, talvez 5. Contra 4 do lado dele. Se você jogar as cartas certas. O voto decisivo provavelmente será da presidente do conselho, Margarete Silveira. Ela é pragmática. Não necessariamente movida por valores morais, mas definitivamente sensível a riscos de reputação e impacto financeiro de longo prazo. Então eu preciso mostrar a ela que manter o status quo é mais arriscado do que implementar mudanças. Precisamente. Amélia abriu sua bolsa e retirou um tablet. Deixa eu te mostrar algo. Ela deslizou o dedo pela tela, abrindo uma apresentação em PowerPoint. Meu advogado e eu temos trabalhado nisso há meses. Os slides documentavam tudo, dados demográficos de clientes mostrando queda na diversidade ao longo dos anos, análises de concorrentes que haviam adotado práticas inclusivas e visto crescimento de receita, projeções financeiras mostrando mercados não explorados, estudos de caso de outras marcas de luxo que haviam se modernizado com sucesso, e, crucialmente, uma análise de risco detalhando o custo potencial de um escândalo público de discriminação. Carlos assobiou baixinho. Isso é impressionante. Você realmente fez sua lição de casa. Eu tive 27 anos para pensar sobre isso, Amélia respondeu. Desde que minha bisavó morreu. Não vou desperdiçar a oportunidade que ela me deu. Nos dias seguintes ao encontro com Carlos, a vida de Amélia tornou-se um turbilhão de atividade. Reuniões discretas em cafés e restaurantes com os outros funcionários dispostos a ajudar. Sessões longas com Rodrigo revisando aspectos legais da proposta. Noites em claro refinando a apresentação que mudaria tudo. Mas também houve resistência. Amélia começou a perceber que estava sendo observada. Não de forma paranoica, mas evidente. Ligações estranhas em horários ímpares que desligavam quando ela atendia. Um e-mail suspeito tentando fazer phishing de suas credenciais corporativas. E um incidente particularmente perturbador quando descobriu que alguém havia tentado acessar seu sistema de armazenamento em nuvem onde guardava os arquivos mais sensíveis. Eles sabem que você está preparando algo, Rodrigo alertou durante uma videoconferência. E estão tentando descobrir o que? Lauren Dubois. Provavelmente. Ou alguém agindo em nome dele. Você virou uma ameaça no momento em que entrou para o conselho, mas era uma ameaça teorética. Agora, depois do incidente na loja da Paulista e de você começar a se reunir com pessoas dentro da empresa, você se tornou uma ameaça real. Amélia esfregou os olhos cansados. Eram 2 da manhã e ela estava em seu apartamento em Pinheiros, cercada por papéis e cadernos. Os diários de Celeste estavam abertos à sua frente, uma fonte constante de inspiração e força. Eu não posso recuar agora. Não estou sugerindo que recue. Mas você precisa estar preparada para uma guerra. E guerras corporativas podem ficar sujas. Como se para provar seu ponto, seu telefone tocou. Era um número que ela reconheceu. Margarete Silveira, a presidente do conselho. Alô? Senhora Beaumont. A voz era fria, controlada. Precisamos conversar. Amanhã, meu escritório, 10 da manhã. Sobre. Vamos discutir pessoalmente. A ligação foi encerrada. Rodrigo havia ouvido através do viva voz. Isso não é bom. Ou é exatamente o que precisamos, Amélia contra-argumentou. Uma chance de apresentar nosso caso diretamente a ela antes da reunião formal do conselho. Ou é uma emboscada. Amélia sorriu sem humor. Então eu vou preparada para uma emboscada. O escritório de Margarete Silveira ocupava o penúltimo andar de um edifício comercial na Faria Lima. Vidro, aço e vistas panorâmicas da cidade. A arquitetura gritava poder e sucesso. A recepcionista, uma mulher elegante de meia-idade, conduziu Amélia através de corredores silenciosos até uma sala de reuniões privativa. Margarete estava esperando. Aos 58 anos, ela era uma das executivas mais respeitadas do Brasil, e CEO de uma multinacional de cosméticos, membro de diversos conselhos, mentora de inúmeras empreendedoras. Seu terno cinza era impecável, seu cabelo curto perfeitamente estilizado, seus olhos afiados e avaliadores. Sente-se, ela ordenou mais do que convidou. Amélia se sentou, mantendo postura ereta e expressão neutra. Vou ser direta, Margarete começou. Nos últimos dias, recebi 3 ligações sobre você.
Lauren Dubois está preocupado de que você esteja causando problemas desnecessários. 2 outros membros do conselho compartilham sua apreensão. Eles querem que eu intervenha antes que você cause danos à reputação da empresa. Interessante, Amélia respondeu calmamente. Porque do meu ponto de vista, a empresa já está causando danos à própria reputação. Eu só estou documentando. Ouvi sobre o incidente na loja da Paulista. A funcionária, Patrícia Mendes, foi suspensa pendente investigação. Não é suficiente. Os olhos de Margarete se estreitaram. Não. Não. Porque não foi um incidente isolado. É um padrão sistemático de discriminação enraizado na cultura corporativa. Suspender uma funcionária é bode expiatório, não solução. E você tem evidências desse padrão sistemático? Havia ceticismo na voz. Amélia não hesitou. Ela abriu sua pasta e colocou sobre a mesa um dossiê encadernado. Tenho 18 meses de pesquisa. Auditorias de clientes misteriosos em 32 lojas. Análise estatística de padrões de atendimento baseados em raça, classe percebida e aparência. Depoimentos de 23 funcionários atuais e ex-funcionários. Documentação de 7 casos de discriminação que foram resolvidos com acordos de confidencialidade. E comparações com práticas de concorrentes e análise de mercados não explorados. Margarete pegou o dossiê, folheando lentamente. Seu rosto não revelava nada, mas Amélia percebeu que ela estava realmente lendo, não apenas fingindo. 5 minutos se passaram em silêncio. 10. 15. Finalmente, Margarete fechou o dossiê e olhou diretamente para Amélia. Isso é explosivo. Eu sei. Se isso se tornar público, o impacto no valor das ações, na reputação da marca. Será devastador, Amélia completou. Mas não precisa se tornar público. Não se agirmos proativamente. E o que exatamente você propõe? Reestruturação completa dos protocolos de atendimento. Treinamento obrigatório abrangente sobre vieses inconscientes. Sistema de auditoria independente e contínua. Mecanismo de denúncia anônimo robusto com investigações reais. Mudança na narrativa da marca para refletir os valores originais da verdadeira fundadora. E accountability. Pessoas em posições de liderança que permitiram ou promoveram essa cultura precisam enfrentar consequências. Você está falando de uma revolução. Estou falando de um retorno aos valores fundacionais. Margarete recostou-se em sua cadeira, estudando Amélia com uma intensidade renovada. Você sabe que Lauren vai lutar contra isso com tudo que tem. Ele tem influência, aliados, e não tem escrúpulos. Eu sei. E você está preparada para isso? Amélia pensou nos diários de Celeste, nas décadas de luta silenciosa, nas humilhações documentadas, nas vitórias duramente conquistadas. Pensou em todas as mulheres negras que haviam sido julgadas, diminuídas, excluídas de espaços que deveriam ser para todos. Pensou na filha de Carlos, e em todas as jovens que mereciam um mundo melhor. Minha bisavó enfrentou coisas piores com muito menos recursos, ela respondeu. Então sim, estou mais do que preparada. Um fantasma de sorriso atravessou o rosto de Margarete. Sabe, quando eu descobri sobre você, sobre sua conexão com Celeste Beaumont, fiquei curiosa. Fiz minha própria pesquisa. Falei com pessoas que conheceram sua bisavó. E sabe o que elas me disseram? Amélia esperou. Que ela era implacável. Educada, charmosa, talentosa, sim. Mas por baixo disso, havia aço. Ela precisava ter, para sobreviver e prosperar em um mundo que não queria seu sucesso. Margarete se inclinou para a frente. Eu vejo o mesmo aço em você. É um legado que levo com orgulho. A reunião do conselho é em 2 semanas. Você terá 1 hora para apresentar sua proposta. Faça valer. Amélia se levantou, entendendo que a reunião havia terminado. Mas na porta, ela se virou. Posso perguntar algo? Sim. Qual é sua posição? Você vai apoiar as mudanças ou vai se alinhar com Lauren? Margarete sorriu, um sorriso real desta vez, não apenas educado. Você está assumindo que existem apenas 2 lados. Mas há um terceiro, o lado do que é melhor para a empresa a longo prazo.
E qualquer pessoa com meio neurônio pode ver que perpetuar discriminação em 2025 não é apenas moralmente errado, é um suicídio comercial. Ela fez uma pausa. Faça uma boa apresentação, tenha seus números em ordem, e você pode contar com meu voto. Amélia sentiu uma onda de alívio e gratidão. Obrigada. Não me agradeça ainda. Convencer os outros não será fácil. E Lauren, bem, prepare-se para uma batalha. Faltavam 48 horas para a reunião do conselho quando a bomba explodiu, metaforicamente, mas o impacto foi igualmente devastador. Amélia estava em seu escritório em casa quando Rodrigo ligou, sua voz tensa. Acabaram de publicar algo. Um blog de fofocas corporativas. Sobre você. Amélia já estava abrindo seu laptop. O quê? Acusações de que você está usando sua posição no conselho para vingança pessoal. Que você inventou ou exagerou incidentes de discriminação. Que está tentando extorquir a empresa por dinheiro. E ele hesitou. Há implicações de que você falsificou sua conexão com Celeste Beaumont, que não é realmente herdeira legítima. O sangue de Amélia gelou. Era exatamente o tipo de ataque que ela havia temido, não refutando os fatos que ela apresentará, mas atacando sua credibilidade pessoal e motivações. Quem publicou? O blog é anônimo, mas a história foi escrita por uma fonte próxima à administração da Maison Elegance. E Amélia já está se espalhando. Foi repostada em 3 sites de notícias financeiras na última hora. Ela abriu o artigo. O título gritava: Oportunista ou justiceira? A verdadeira agenda da herdeira que está abalando a Maison Elegance. O texto era habilmente escrito, não continha nada obviamente difamatório que poderia resultar em processo, mas estava cheio de insinuações, perguntas retóricas e fontes anônimas questionando tudo, desde sua integridade até sua saúde mental. Lauren, ela disse através de dentes cerrados. Quase certamente. Mas não poderemos provar. Amélia leu o artigo 2 vezes, sua mente trabalhando rapidamente. Isso era uma jogada estratégica, envenenar o poço antes da reunião do conselho, plantar sementes de dúvida, fazer com que tudo o que ela dissesse fosse visto através de uma lente de suspeita. Precisamos responder. Depende. Responder dá mais atenção à história. Mas não responder pode fazer parecer que as acusações têm mérito. Amélia pensou por um momento. Não vamos responder. Não diretamente. Mas vamos nos adiantar. Eu vou convocar uma coletiva de imprensa para amanhã. Vou contar a história completa, sobre Celeste, sobre a Maison Elegance, sobre o que está realmente acontecendo. Vou tornar tudo público antes da reunião do conselho. Amélia, isso é arriscado. Se você tornar público e depois perder o voto no conselho. Então pelo menos a verdade estará lá fora. E Lauren não poderá enterrá-la. Rodrigo suspirou. Você tem certeza? Uma vez que você cruzar essa linha, não há volta. Eu tenho certeza. As próximas 24 horas foram um turbilhão. Rodrigo contactou jornalistas selecionados, pessoas com reputação de integridade e interesse em questões de justiça social e negócios. Carlos mobilizou sua rede interna, preparando os funcionários aliados para potenciais represálias. E Amélia passou a noite revisando cada documento, cada evidência, cada palavra que diria. Ela também fez algo mais. Pela primeira vez em anos, visitou o túmulo de sua bisavó no cemitério da Consolação. Era um túmulo simples, sem ostentação, exatamente como Celeste teria querido. Amélia se ajoelhou ao lado da lápide, suas mãos tocando a pedra fria. Eu espero estar fazendo a coisa certa, ela sussurrou. Espero estar honrando seu legado, não apenas alimentando meu próprio ego ou raiva. Porque isso é maior que eu, não é? É sobre todas as pessoas que foram diminuídas, excluídas, julgadas injustamente. É sobre garantir que seu sacrifício significou algo. O vento sussurrou através das árvores antigas do cemitério, e por um momento, Amélia poderia jurar que sentiu uma presença reconfortante, uma mão invisível em seu ombro. Ela ficou ali por uma hora, encontrando paz e determinação renovadas. Quando finalmente se levantou para ir embora, ela sabia com absoluta certeza o que tinha que fazer. A coletiva de imprensa foi marcada para as 2 da tarde em um espaço de eventos no centro de São Paulo. Amélia chegou 30 minutos antes, vestindo um terno sob medida, ironicamente, da coleção Maison Elegance de 3 anos atrás,
uma das últimas antes da empresa abandonar completamente tecidos de fornecedores brasileiros éticos em favor de opções mais baratas do exterior. 10 jornalistas compareceram, representando grandes veículos de notícias, blogs especializados em negócios e moda, e publicações focadas em questões raciais e justiça social. Câmeras foram posicionadas, microfones testados. Rodrigo estava ao seu lado, preparado para intervir se necessário, mas ambos sabiam que esta era a história de Amélia para contar. Ela começou com Celeste. Não a versão sanitizada que a empresa promovia, mas a verdade completa. Uma mulher negra em 1952, lutando contra preconceito sistêmico, construindo um império através de puro talento e determinação inquebrantável. Os diários foram mencionados, trechos lidos em voz alta, cada palavra pintando um retrato vívido de uma era e de uma mulher extraordinária. Minha bisavó vendeu a empresa porque estava cansada de lutar, Amélia disse, sua voz clara e firme. Mas ela nunca abandonou a esperança de que, algum dia, a verdade seria contada. Que seu legado seria reivindicado. Não por glória, mas para garantir que futuras gerações não precisassem enfrentar as mesmas batalhas que ela enfrentou. Ela então apresentou as evidências que havia compilado. Dados, estatísticas, depoimentos. Tudo cuidadosamente organizado e verificado. As expressões dos jornalistas mudaram de curiosidade para choque, de choque para indignação. Isso não é sobre uma funcionária rude em uma tarde, Amélia enfatizou. É sobre uma cultura corporativa que sistematicamente desumaniza clientes baseando-se em aparência e raça. É sobre uma empresa que se esqueceu de suas raízes e traiu os valores de sua fundadora. E é sobre fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. As perguntas vieram rápidas e afiadas. Sobre o artigo difamatório publicado no dia anterior. Sobre suas motivações. Sobre o que ela esperava alcançar. Amélia respondeu a todas com honestidade e graça. Sim, sou acionista. Sim, tenho interesse financeiro no sucesso da empresa. Mas algumas coisas são mais importantes que lucro. Legado. Integridade. Justiça. Se eu puder usar minha posição para restaurar os valores que minha bisavó incorporava, então todas as lutas, todos os ataques, tudo valerá a pena. A coletiva durou 2 horas. Quando terminou, Amélia sabia que havia mudado a narrativa. Agora não era mais sobre uma suposta oportunista tentando extorquir uma empresa. Era sobre uma herdeira legítima lutando para honrar o legado de sua bisavó contra forças corporativas que valorizavam lucro sobre pessoas. Naquela noite, a história explodiu. Estava em todos os principais portais de notícias. #CelesteBeaumont e #MaisonElegance estavam em alta no Twitter. Influenciadores de moda e ativistas sociais compartilhavam a história. E, crucialmente, clientes, especialmente mulheres negras, começaram a compartilhar suas próprias experiências de discriminação em lojas de luxo, não apenas da Maison Elegance, mas de toda a indústria. O telefone de Amélia explodiu com mensagens. Apoio de estranhos, ofertas de ajuda, histórias pessoais que partiam o coração. Mas também ameaças, anônimas, virulentas, algumas explicitamente racistas. Rodrigo insistiu em contratar segurança pessoal. Você cutucou um vespeiro, ele disse. E algumas dessas vespas são venenosas. Deixe elas vir, Amélia respondeu, exausta mas determinada. Eu não vou recuar agora. À meia-noite, ela recebeu um e-mail de Margarete Silveira. Apenas uma linha. Você é mais corajosa do que eu imaginava. Nos vemos amanhã. A reunião do conselho estava marcada para 10 da manhã. Na reunião extraordinária do conselho da Maison Elegance, Amélia Beaumont apresentou provas contundentes de discriminação sistêmica contra clientes e funcionários negros. Dados, relatos e estatísticas mostraram que a cultura da marca estava corroída por preconceito, colocando em risco não apenas sua reputação, mas também seu futuro financeiro. Apesar do desprezo e resistência de Lauren Dubois, Amélia demonstrou como a exclusão poderia custar milhões, enquanto a inclusão representava crescimento e oportunidade. Sua proposta de reestruturação envolvia treinamento contra vieses, auditorias externas, canais de denúncia, revisão de promoções e reposicionamento da marca para honrar sua fundadora, Celeste Beaumont, uma mulher negra cuja verdadeira história vinha sendo apagada. Após intenso debate, o conselho aprovou seu plano por maioria apertada. Lauren saiu derrotado, enquanto Amélia conquistava aliados e dava início a uma transformação histórica. Meses depois, mudanças já eram visíveis.
diversidade nas campanhas, gestores negros promovidos e uma cultura mais justa. Emocionada, Amélia visitou o túmulo de Celeste e agradeceu por seu legado. Sabia que a luta estava apenas começando, mas tinha certeza de uma coisa: provar que mudança era possível e que a verdadeira história de sua bisavó jamais seria esquecida.